Boa noite a todos. Sou Noara Pedrosa Lacerda, pós-doutoranda do PPGLE da UFCG. Hoje, com muita alegria, vamos ao desfecho do nosso 9º ENLIGE. Tá? É com satisfação que nós estamos aqui, depois de um trabalho em equipe bem sucedido, com muita união e muito trabalho. E hoje nós vamos encerrar esse evento com chave de ouro. Por isso, eu vou trazer aqui a coordenadora do PPGLE, Isis Mireu, para apresentar a nossa palestrante, que vai nos honrar com esse desfecho no evento do 9º ENLIGE. Obrigada a todos que nos acompanham. Isis. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que cumprimento vocês que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo no canal do PPGLE. Então, é um prazer fazer a conferência de encerramento do 9º ENLIGE. O nosso evento chegou aos 18 anos, né? Então, nós esperamos que ele tenha uma vida longa. E, para fazer a conferência de encerramento, nós gostaríamos de convidar a professora, escritora e pesquisadora argentina, Carolina Tosi. Bem-vinda, Carolina. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Sí. Dale. Subo un poquito. Ahí está. Bueno, decidimos que Carolina vai se apresentar, né, rapidamente, para que vocês conheçam um pouquinho. Muitos já conhecem as suas obras, fizeram um minicurso com ela, agora estão conhecendo pessoalmente, outros estão conhecendo virtualmente. Então, ela vai fazer uma breve apresentação. Então, Carolina, a palavra é sua. Bom, antes de nada, obrigada por estar aqui. E, bom, quero primeiro agradecer especialmente o convite para vir para esse congresso, especialmente a Isis e a toda a sua equipe. Bom, Anildo, Lorena, Joselene, etc. Todos os que estiveram aqui ajudando para que eu pudesse estar aqui. A verdade é que é um prazer compartilhar esse espaço com vocês. Alguns já conheço do curso, assim que, bom, é uma alegria poder estar aqui. Vim aqui ao Brasil, a Campina Grande, para falar de literatura infantil e outros. Bom, eu falo um pouquinho, eu sou doutor em letras, trabalho na UBA e sou pesquisadora de condição. Estou no cargo de 2 grupos de investigação e o que fazemos é estudar os mecanismos discursivos e de gêneros com destinatário infantil e juvenil. Estão me entendendo bem? Até aqui eu vou falar mais devagar e qualquer coisa me avisem. Bom, e nesse grupo justamente o foco é gerar uma reflexão sobre esses gêneros e entre eles a literatura infantil e juvenil e ver, bem, nesse âmbito tão diverso da literatura infantil e juvenil e poder analisar, abordar os diferentes, não é? Gêneros editoriais que têm surgido faz pouco tempo e também os que são mais tradicionais. Bom, para começar justamente essa conferência, que trata sobre o ensino da literatura infantil e juvenil, me parece importante começar pensando no ensino literário, não? Como a configuração de memórias leitoras, não é? Como os professores, como os construtores de memórias leitoras nos alunos. E para isso também é necessário pensar, não é mesmo? E refletir a partir de nossas próprias memórias leitoras. Como se tem gerido, como se têm sido configuradas, não apenas na escola, mas também em nossas casas, na família, em diferentes âmbitos. Para começar, vou compartilhar 2, por aí, obras que me marcaram muito. Eu quero que cada um de vocês pense em uma que pode ser que tenha lido quando pequenos ou já mais velho. Bom, uma para mim é Alice. Essa é uma historiazinha de Lewis.
que é um historieta argentino. Aqui trago a propósito para compartilhar com vocês e para mim, pelo menos, é, digamos, a semente da imaginação, do disparate, não da história que é irreverente e de... Tem uma cena, não sei se vocês se lembram, quando a rainha de copas disse, né, para cortar-lhe a cabeça. E aqui não, esta semente do politicamente incorreto. E bom, essa frase não é como as crianças não geram por aí o que muitas vezes mediadores pensamos. Quando vai ser o efeito que é terrível? Se não se vê apenas justamente o ponto lúdico estético. E por outra parte, esta é uma obra argentina que é um elefante ocupa muito espaço. Quem escreveu foi o Bannerman nos anos 70. Preste atenção que a data de edição é justamente a ditadura, e foi um dos livros proibidos pela ditadura militar. E um dos argumentos era que incitava a rebelião, porque, bom, o elefante é um dos protagonistas dos contos. Se querem sair, claro, porque está cansado de estar no circo e faz uma revolução, uma greve. Então, isso foi um dos pontos para que a censura. E, além disso, esta e outras obras, não é mesmo, infantis que se proibiram, como a Torre de Cubos de Lara de Betati, incitavam a excessiva imaginação, porque tinham excessiva fantasia e assim estava justamente anunciado, ou bem, argumentado em um dos direitos. Então, bom, me parece que pensar em como nos construímos enquanto leitores, nossas memórias também, é um dos pontos de partida para poder pensar o ensino de literatura. E bom, essa frase de Foucault um pouco também parece que abre, não é mesmo, o panorama de pensar que todo sistema educativo é uma forma política de manter ou modificar a adequação dos discursos com os saberes e os poderes. É aqui está o ponto também, não é? Justamente pensar como, nesse caso, o discurso literário se vincula com a política, se vincula com os objetivos curriculares, etc. Bom, eu sou sincera, quando Isis me convidou, me indicou o título, eu tive um pouco de medo, porque parecia muito ousado, não? Pensar no ensino da literatura infantil e juvenil na contemporaneidade. Mas, quando eu organizei, muito mais que resposta, me surgiram perguntas, não é mesmo? E também pensar diferentes tensões que se produzem no ensino de literatura, né? Infantil e juvenil. Então pensei 4 eixos que me parece definem e que tensionam a nossa prática. Por um lado, a educação ética, né? Esse mandado dado à literatura infantil, esse da mensagem. Bom, eu compartilho com um livro, um conto com meus alunos, e que mensagem deixa, que moral deixa, não é mesmo? Então aqui também entra o tema das temáticas adequadas, ou seja, tem algumas temáticas que por aí, bom, podem ferir subjetividades. As incorporamos ou não à aula. E agora, né, felizmente, cada vez mais tem esses livros que tocam essa temática por tabu, que antes essa expressão, né, que era muito mais forte na educação ética ou de educação em valores, não permitia, né? Tem muitos livros, por exemplo, que falam sobre a dissidência, sobre sexo genéricas, talvez como tema central, pero como um eixo que atravessa, bom, justamente também na parte da narração. Esse é um livro que depois eu vou mostrar a vocês, que é Clara e el hombre en la ventana, Clara e o homem na janela, que trata justamente sobre esse tema. E depois eu retornarei. Bom, também tem diferentes temas, não é? A morte, as privações ilegítimas da liberdade, etc. Por outro lado, o utilitarismo didático, que é uma das tensões. Bom, ensinar literatura para ensinar gramática, para ensinar conteúdos, para gerar atividades. Me parece que o importante, né, desses aspectos é também pensar em, bom, um texto pode e deve, né, gerar
reflexão linguística, como essa materialidade discursiva pode gerar diferentes efeitos, não de sentido, efeitos estéticos no leitor, e daí me parece que esse ponto para a gente leva em consideração para pensar, né? Essa questão dessa funcionalidade que tem passado tradicionalmente a literatura infantil e juvenil. Logo, a dimensão estética, essa questão que é um pouquinho também que nós vamos depois retomar, é de claro, da textos fáceis, monódicos, como para as crianças não entendam, não? E aqui também tem uma desvalorização da imagem, né? O destinatário, porque, bom, todos que trabalhamos com crianças, que estamos em contato com elas, sabemos que essa abertura, né, que tem de todas as interpretações possíveis que podem fazer e não tem nenhum tema que não se possa trabalhar, né? Além disso, porque, bom, também pensar isso, que a literatura é plurissignificativa, né, tem um sentido e muitas vezes na escola se trata de chegar à leitura correta como fora possível, né, e sabemos que é impossível. Por isso, um dos pontos também importantes é pensar na formação literária. Nos professores é um dos pontos mais importantes, porque no geral se põe o foco em, bom, a didática da literatura, os conteúdos gramaticais, e muitas vezes fica isolado, né? Essa margem literária em gêneros e em autores que é até importante e relevante, né? Para o trajeto docente. E depois, esse aspecto que, por aí, não sei se é novo, mas parece que está sendo ressignificado, que são as políticas de cancelamento, né? Ultimamente, pelo menos nas escolas da Argentina, tem tido políticas de cancelamento com essa questão do politicamente correto. E aqui opera a censura que falamos, né? Que estava relacionado com a educação ética. Essa censura de certos textos que por aí agora não se leem ou que não se podem ser lidos da mesma maneira, e tem temas ou temáticas ou tratamentos sensíveis, diretamente se censuram, se proíbem, sim. Então, justamente a professora Figueiredo falou sobre Robinson Crusoe, né? Com todo o tema dos escravos. Então, temos que pensar, esses textos não tem que dar a eles, ou tem que dá-los, ou justamente pensar sobre essas condições de produção, né, que habitavam esse tipo de obras. E isso, bom, nos leva a relacioná-lo com diferentes aspectos. Vamos ver as concepções de literatura infantil e juvenil. LJ, ler. Sim, se abrevia assim, é mais sintático. Bom, quero dizer isso. Vejamos, a representação mais alargada, mais conhecida, é justamente a de gênero menor, né? Dessas investigações, eu vou dizer alguns nomes. Tem muito mais. Álvares de Massad, Montes, Carranza, Arpos e Rico, etc. Justamente eles colocam a ênfase no espaço marginal, né? Que tem ocupado a literatura infantil, sobre do âmbito literário, entre aspas, adulto, sim. E justamente a literatura infantil tem tido um status diferente ao ponto de ser questionada sobre como um fato estético. Por quê? Porque a dimensão ética, a dimensão em valores, isso da moral, muitas vezes a este privilegiado, né? E isto, de alguma maneira, minado, né? Tudo que tem a ver com as partes estéticas e um a um é excluída dos cânones literários. Salvo nos âmbitos acadêmicos que há por aí, seminários específicos de literatura infantil, é muito raro que autores de literatura infantil estejam em um programa de literatura, entre aspas, para adultos, né? Penso em Maria Helena Walsh, que poderia estar perfeitamente a sabor de Manet, etc. E geralmente seguem sendo excluídos. O mesmo se vê muito nos espaços da crítica literária. Se não são revistas ou blogs específicos de literatura infantil, não tem espaço em geral. Exceto, bom, as datas comerciais. Sempre tem que fazer uma resenha ou dar uma nota para uma criança ou para presente de Natal, não? E por aí se dá um presente. Então, digamos que esse é um dos pontos. E outro dos pontos tem a ver com o fato de que não é considerada literatura, né? Muitas vezes os autores de literatura infantil nos dizem: vocês escrevem só livrinhos.
no ser diminutivo mesmo, como de menosprezo, e podemos colocar em foco 3 elementos que contribuem para essa subestima. Por outro lado, a construção do destinatário. Isso de associá-lo com o destinatário menor, que é incapaz de vivenciar a experiência literária. E por isso, esse não pode entender metáforas, não pode entender os textos mais complexos, os múltiplos significados. Por muitas décadas, isto se tem mantido essa imagem, e isso se vê na seleção dos textos, que se tem dado às crianças. Por outro lado, essa função, esta de que já falamos, da utilidade ética e a pedagógica, e depois também a lógica editorial, o que faz justamente é a produção de obras que respondem às regras do mercado, e da indústria editorial. Então, por aí se faz livros por pedidos, tem uma temática que está na moda. Bom, vejamos essa temática, E também, algumas vezes, se confundem literatura com outro gênero. O que se vê muito no mercado argentino é, por exemplo, a temática da educação sexual integral. Nós temos uma lei que ela é SI, que, digamos, promove a leitura de textos afins na escola. Então, bom, as editoras se lançaram com tudo para vender. E o que acontece é que se vende como literatura textos que são informativos. E tem a ver com cuidar do corpo, com se evitar ou, ao menos, prevenir ou dar pautas com relação aos abusos, etc. Ou seja, que a lógica editorial, de alguma maneira, com seus catálogos, aqui vai marcando a agenda desses temas, que se vão evitando, e isto, às vezes, contraria ou contorna a qualidade literária das obras. E aqui me parece importante trazer essa frase de Maria Teresa Enrueto, de pensar isso da literatura sem adjetivos. Maria Teresa é a escritora, esta ganhou muitos prêmios, inclusive o Anderson, e é uma crítica argentina. E essa diz assim: a tendência a considerar a literatura infantil e juvenil basicamente porque tem de infantil ou de juvenil. É um perigo, porque parece de ideias preconcebidas sobre o que é uma criança e um jovem, e porque contribui a formar um grupo de autores reconhecidos, inclusive às vezes consagrados, que não têm entidade suficiente para ser lidos por leitores novatos. Então, essa ideia de poder valorizar a literatura pela literatura, não importa se é infantil ou juvenil, porque, bom, isso também se menciona em outras mesas. Podemos ler tudo, devemos, na verdade, ler tudo. Eu sou muito consumidora de literatura infantil, mas, por exemplo, tem livros que nós podemos perguntar, destinatário em criança, ou seja, esse, por exemplo, esse que eu dizia, na verdade, é um livro claramente para todos, para todas, para todos, assim que usamos a linguagem inclusiva. Os livros do Sol, que é a ilustradora argentina, tem muitos livros também com temas que não são por aí tão fáceis, simples e com finais que inquietam, que isso às vezes os mediadores também se sentem inquietados. Mas quando estamos com crianças, vemos que assumem perfeitamente um final que não seja feliz, um final que seja aberto. E depois esse livro que está quando estamos juntas, de Maria Vanik, também é outro dos livros que podemos perguntar pelo destinatário, claramente. Então, isso de pensar a literatura sem adjetivos, mas muito mais além dessa caracterização de infantil e juvenil. E porque, bom, justamente a literatura infantil e juvenil, que como está sempre imaginada dos adultos, Então, por quê? Porque está assimilada, como disse Maria Teresa Enrueto, com funcional e com utilitário, não é? Então, por exemplo, tem, não sei, certos argumentos dos textos literários que por aí se objetam, Por exemplo, aqui no Globo tem uma transformação de uma mãe que grita muito, muito, muito. Vejam.
grita bastante. Grita, né, com o forno, grita o cachorro. E grita tanto, só um minutinho que eu já mostro para vocês. Grita tanto que se torna um balão, né? E depois vai se narrando toda a história. E o problema vai no final, o que acontece é que a mãe, né, tem se transformado em um balão. Não tem um retrocesso para voltar a ser mãe. Né? Então aqui está... Bom, mas as crianças se vão se sentir mal que ela tenha se transformado em um balão? Não. Tem muito mais crianças que sentem uma identificação de alívio, não dessas relações que eles são tão tóxicas e como se voltam como, por exemplo, a obra de Kafka, Metamorfose. Ninguém pensaria nessa transformação. Bom, na literatura infantil, sim. Muitas vezes tem objeções que a literatura para adultos não se fazem. E também isso entra em vínculo com a literatura e a escola, porque a literatura infantil tem estado subordinada ou supereditada, né, pela edição escolar. Então tem uma vista tutelar que emerge da literatura infantil justamente com o objetivo do controle ideológico. Então, Carranza diz que, junto à criação do conceito de infância, surge a escola, como instituição de acolhida e formação das crianças. Esses flamantes, né, esses influentes sistemas escolares de desenvolvimento, no que demandará a existência de livros que tenham como destinatário específico os pequenos leitores. Então, isso suscita a configuração de diversos formatos e gêneros, né, de literatura escolar. Então, a literatura escolar se tem gerida a partir das políticas estatais que se plasmam, bom, no currículo, planos de estudo, etc., mas também políticas editoriais que vão gerando, né, esse diverso formato que vão circulando na escola. E como sabemos, esses formatos são históricos, vão mudando em relação também com os modelos de ensino. Tenhamos os livros de leitura, né, que tem a ver com a educação, pelo menos na Argentina, se utilizam muito no começo ou fins do século XIX e início do século XX. Depois tem sido alguns episódios didáticos, ou seja, episódios literários que se têm utilizado em forma pedagógica. Né? Esse é o caso, bom, em Argentina se viu muito com o Coração Mundo da Mites. Não sei se essa palavra tem uma tradução, não sei se podem entendê-la. E também produzindo livros de textos, livros didáticos, antologias escolares, coleções escolares, ou seja, produtos, gêneros editoriais pensados para circulação na escola. Por exemplo, o primeiro é Mangocho, que é uma novela didática de Constâncio Seville. Vigil foi o criador de uma revista na Argentina também muito tradicional. E agora, creio que, não sei, até 2017, 2018, saiu um formato impresso. Agora já passou para o digital, mas foi muito emblemático, né? E ele é o dono, era o dono de uma editora, Atlântida. Bom, e essa novela, olha, no ano de 1927 circulou, eu lhe diria, 2 ou 3 décadas pelas escolas. Não porque estava autorizada pelo Conselho de Educação. E é uma novela que conta a história de uma criança que fica sem mãe. Então, bom, é uma novela que iniciaram, mas que se usava justamente como matéria de ensino. Por outro lado, há antologias também, que, bom, datam do princípio do século XX. E até agora são justamente antologias escolares. Essa que eu trago para vocês, bom, Horácio Quiroga, que é muito conhecido, a verdade é que é uma antologia de verdade, isso é muito valioso, dos anos 30. Depois tem livros de leitura, por acaso, eu trago alguns também dos anos 40, também para se encontrar dos anos 50, e 754, que são os livros que surgiram na época peronista, né?
tem também, bom, quando mostro esse exemplo, porque eu já mostrei a vocês, no curso eu não posso deixar de mencionar, né? Não sei se estão vendo as ataduras, é o nome de Evita Perón, não? Bom, porque esse livro se utilizou, obviamente, no governo de Perón, mas com a Revolução Libertadora, no ano de 1955, né, não se podia nomear a Perón nem a Evita. E isso aí utilizavam livros que eles permitiam, porque tinha que tirar os nomes. Então, esse livro foi usado por uma mulher criança, né, nesse momento, que era filha de imigrantes ucranianos. Então, não queria abaixo nenhum sobre nada destruir um livro, porque esse livro era muito precioso. Então, optaram pelas ataduras. Mas, se alguém for ler um livro, com o tempo parece que se ressalta o nome, o que se ressalta, né? Então é também muito significativo ver como o livro também pode ser esse sim, um objeto de resistência, né? E bom, esse se utilizou muito como livro de, digamos, de leitura. Eu não sei se creio que um momento foi obrigatório, mas também a verdade é que foi a prática muito utilizada. Bom, e se planta Naranja Lima de Vasconcelos, e também, bom, outra dos clássicos, Platero, e eu também, eu utilizava na escola, mas também usei muito de acordo no ensino primário, e chorava porque era uma história muito triste, muito dramática, e aqui eu coloco um exemplo, por exemplo, que ofereço um exemplo, chama de literatura escolar intervenida, ou seja, livros que além do texto tem também para textos que de alguma maneira condicionam e não guiam a leitura, né? Vejam, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que é de editorial argentina, tem um monte de paratextos explicativos, como o primeiro, como por exemplo, ele vinha na estação de Saint-Supéry, e olha, todos os que temos vão se tratar, né, e logo das atividades. Então, são intervenções editoriais que operam justamente para realizar uma leitura guiada, né, orientada do livro. Também, no mesmo livro, podem aparecer glossários, definições, etc. Tem muitas desta coleção desse tipo escolar, né? Isso é só um exemplo, não é nada além disso. E, além disso, estas produções costumam ter adaptações das práticas de obras. Não pode ser muitas vezes traduções que se vão adotando, que não sabem qual é o original em algum momento. Não sei se existe uma versão original. Essa ideia também me parece que é importante na seleção de textos, quando, como docentes, os escolhemos, porque, bom, de acordo com Soriano, adaptar é fazer corresponder, como disse ele, só adquirir seu significado preciso em relação com seu complemento de regime. Então, se devem fazer muitas modificações nesse texto para poder coincidir com essa imagem de destinatário. Ou seja, atenção como também se opera esse preconceito de que há textos que as crianças não podem ler porque será complexo, porque tem palavras difíceis, etc. E por isso tem que adaptar a eles. Mas preste atenção também que tudo isso tem a ver com a imagem do destinatário. Por isso me parece importante e muito relevante para como os professores, como formadores, que pensemos em todas essas representações que tenhamos da literatura infantil, nesse caso dos destinatários. E aqui, do ensino em si, aqui eu vou me concentrar no rol docente, né? Ou seja, que estamos falando do ensino, é um ponto importante para pensar, bom, essa ideia justamente de que o rol docente seja complexado, né, na atualidade, porque pensem que bom, por um lado, o professor é um mediador entre seus estudantes, os livros impressos e internet. Além disso, se posiciona como um administrador e guia nesses usos de recursos digitais. Além disso, pensam que, bom, na pandemia se viu claramente, ou seja, esse processo já vinha previa em forma prévia.
e como a pandemia se acentuou muito, né? E muitos professores tiveram que fazer muito malabarismo para que os alunos tivessem uma educação por aí, não tem computadores na casa e se virar com celular, etc. Então, as práticas de ensino da literatura se enriquecem a partir do acesso a diferentes suportes, né? Que permitem a diversificação dos materiais usados para propostas didáticas. Pensemos, por exemplo, as novas tecnologias, como podem ajudar a abordar o eixo da oralidade, né? Por exemplo, a partir dos audiolivros. Então, as formas de ler podemos dizer que se encontram em ebulição e podemos acessar os textos mediante muitas vias, lendo, vendo, criando, escrevendo, etc. Então, se os meios digitais estão preparando o caminho para a revolução da leitura, segundo Chartier, e da literatura, então podemos pensar que o docente, que o professor, é quem pode acompanhar os alunos, né, nesse processo. Então, o professor pode pensar como objetivador da classe e também como administrador de todos esses recursos. O tema que é somente material que estão na internet ou para que estejam, ou que sejam, digamos, considerados como recursos didáticos, tem que estar a seleção e a crítica do professor, para daí justamente discernir quais materiais são factíveis de utilizar na aula. Esse espaço virtual, a fim dela, é importante pensá-lo como uma biblioteca. Eu tenho acesso, né, a livros nesse PDF, também em artigos, também há vários, também tenho acesso a vídeos, etc., como imprensa e também como um canal de comunicação, ou seja, em todo esse espaço. Os recursos virtuais que a gente pode utilizar na aula de literatura, bom, são blogs, desde autores editoriais, clube de leitura online, as recomendações dos YouTubes, revistas de literatura digital, a sábia poesia, a fanficção, os audiolivros, e também nesses sites de slam, de poesia que eu não conheço muito, não sei se vocês conhecem, que é justamente um torneio de poesia no qual os participantes se enfrentam através de recitais e gramatizados. Na Argentina, nós temos a passada, não sei se vocês se lembram, Martin Fierro, que está ali, como fazem com combate com um violão, e agora um rap também, ou não, com outros gêneros, que não entendo muito. Creio que também são recursos, na verdade, interessantes, mas que se convertem em recursos didáticos através da seleção feita pelo professor, né? E o professor tem que ser crítico para discerni-los. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de materiais digitais que podem ser acessados de forma gratuita, obviamente, né? Argentina, né? Por um lado está o plano de leitura, que agora se chama Plano Nacional de Leitura, que estava interrompido, né? Estava interditado, bom, entre 2015 e 2019, né, por uma questão política. Mas agora, bom, né, está reativado. E vocês podem encontrar muitos materiais, né, ver contos, etc., e poder oferecer aos alunos. E também essa página que é Educar. Vocês podem colocar, né, aqui esse docente em recursos, e aqui vocês podem buscar com a lupa e buscar, aí tem tudo, tem todos os materiais. Vocês podem buscar por níveis, né, primário, secundário, pelo tema, né, ou pelo tipo de recurso, se você quer audiovisual, etc. Me parece que são ferramentas que são boas, porque, bom, você pode encontrar facilmente, porque para muitas vezes, para as classes, né, para as aulas de espanhol, é complicado encontrar os materiais, porque são caros de comprar e de conseguir isso, na verdade. Aqui é bom porque é um acesso gratuito, e os autores dão seu consentimento, né? Dão seus direitos de autor. E, por exemplo, esse livro que eu mencionei a vocês no princípio de um elefante, tem muito, né? Aqui, eu convido a conhecer melhor, a ler, não você se arrepender depois. Tem também material como nesse caso, as leituras gravadas que são
textos não lidos que se usam também de pessoas que não veem e cada vez estão utilizando mais nas escolas, né? As escolas como e também recursos utilizaram também na pandemia, porque muitas vezes se mandavam esses textos gravados para, justamente trabalhar com os alunos, para abordá-los. E também podemos encontrá-lo na página de Educar, e também tem matérias audiovisuais que podem encontrar também na internet. Tem Paca Paca, que é um canal do Estado argentino que é para crianças. Ali tem algumas matérias excelentes. Por exemplo, Isol fez um livro que se chama Petit, o Monstro, que é uma criança que se questiona no que é bom e no que é mal. Porque, claro, é mal quando se comporta mal e é bom quando se comporta bem. É bom como isso se vai resolvendo. Isso gerou uma série que é um desenho animado que tem muitos episódios assim. Bom, então, agora para colocar como exemplo, digamos, dessa abordagem, né, da literatura na aula, podemos pensar no gênero livro ou álbum, que de alguma maneira podemos resumir como a interação entre texto, imagem e materialidade, né? Ou seja, todos esses elementos atuam para produzir um significado, ou seja, nós não podemos ler sobre o texto, mas podemos sim, como um significado que se construi a partir do significado dessa interação, né, como um todo relacionado. Bom, por exemplo, nesse texto desse Isol, que já lhe mencionava, é como o balão. É interessante o estilo que ela traz, porque, né, quando você vê as cores, as ilustrações, sabe, bom, na imagem. Bom, no balão se vê melhor, porque na imagem você não pode ver tão claramente. Então, reparem que isso é como um efeito, né, igual as crianças fazem quando pintam, no estilo muito clássico dela. E a voz narrativa traz histórias desafiantes, com finais, né, não necessariamente felizes, nem que tragam confiança, como poderia requerer essa visão adulta. Por exemplo, como nós mencionamos antes, no balão, Camila quer que sua mãe deixe de gritar, né? Reparem que ela grita por tudo. E o seu desejo se cumpre. E Camila grita tanto que se infla, se transforma em um balão vermelho, né? Bonito, tranquilo. E como diz o texto, é casadinho, por fim, um pouco de paz para o Camila. Então, desse modo, permanece no final, né? Então, a transformação aqui não se reverte. Assim se apresenta um desfecho reparador. Se podemos pensar, se podemos desse modo, de uma criança que sofre os maltratos verbais de sua mãe. Embora muitas vezes esse material possa parecer inquietante para os adultos leitores, é uma autora integral. Isso que ela escreve, que ilustra seus próprios textos. No caso de, Maria Guarnick, como eu já dizia para vocês, também é ilustradora, escritora de seus livros, e nesse texto ela narra a situação de privacidade, da privação da liberdade de sua mamãe numa greve. E reparem que tem muitas páginas, como a última, que não tem texto. A narração se realiza a partir das imagens e a partir do sentido que lhe assegura o leitor essas imagens. Cada vez que leio esse texto, depois, se vocês quiserem, posso passar para que vocês vejam, sempre encontro um significado diferente, algum detalhe, né, que por aqui veio numa nova leitura. E, por último, Clara e o Homem da Janela, que também eu contei um pouquinho atrás, está escrito por Andrueto, está ilustrado por Martina Kracht. Nesse livro, Clara, né, leva uma cesta e vem com sua roupa lavada por sua mãe, e um homem que está recluso na sua casa, não acontecido, né? Não sei se
né, até a casa tem os elementos para que podem relacionar com Caperucita. Né? Reparem que está a cesta, né, estão nas advertências da mãe. No texto está muito pouquinho, por isso, quando eu leio, não se distraiam, tenham cuidado. Ou seja, reparem que evoca aqui um laço de intertextualidade com a história de Chapeuzinho Vermelho. Mas aqui é uma garota que salva um homem que não se animou a viver uma história de amor com um rapaz. Eu convido a sua casa desse então, reparem que se trata de uma resolução poética que tem uma relação amorosa rechaçada não pela ordem heteronormativa. Então, podemos dizer que os livros pregam diversos mecanismos discursivos, gráficos, etc., para contar histórias um pouco estético. E às vezes que esses temas tocam temas pouco frequentes. Ou a literatura infantil, que consideramos temas tabus como a dissidência exogenérica, a morte e a privação da liberdade, a pobreza, os abusos sexuais, as figuras maternas ou paternas, conflitivas, a violência de gênero, entre muitos outros. E esses livros geralmente são caros, mas chegam nas escolas na Argentina por meio do Plano Nacional de Leitura, que já digo, um estudo introvertido há um tempo, mas são livros que chegam nas bibliotecas e os professores, assim, podem trabalhá-los. Então, o ensino da leitura desse tipo literário pode ser pensado como uma companhia, né? Pois aqui o professor tem que prestar atenção no que a leitura gera, porque o livro pode gerar, vocês sabem, um silêncio, ou alguns temas que são muito fortes e podem gerar isso. Uma conversa, a leitura de outro texto, uma atividade, um projeto, e pensar justamente ou colocar o foco numa abordagem estética e nessa uma reflexão linguística. Então, o mais honesto é que o professor acompanhe. E esse verbo aqui coloca o foco porque implica estar com outros, participar nos sentimentos de alguém. E na literatura, né, que chegar a descobrir o significado correto de um texto, porque não tem, está aberta multiplicamente, né, esse sentido. Então, podemos pensar este acompanhamento como uma companhia que desafia, porque justamente podemos pensar nessa questão de, bom, nós vimos como, não sei, como um programa da aula dos assuntos que temos que dar. Às vezes temos que ir para a leitura ou para a atividade, pelo que foi gerado pela leitura, ou pelo que a leitura gerou para mim, por exemplo, com grupos que por aqui tem que trabalhar, ou com os alunos tem que ser acompanhado ou colocado em alguma residência. Se vê por aqui um texto que impacta, né? Por exemplo, um livro que ele diz que aqui os bichos se trata de uma história de uma menina que se muda de uma cidade a outra, né? E se trata de uma imigração. Em um grupo, uma professora tivemos que, digamos, essa sensibilidade de silêncio, né? E escutar uma menina que justamente tinha vindo de Bolívia e tinha passado por uma situação de discriminação, etc. E eu vou me deter em uma frase de Graciela Montes que me parece que é muito ilustrativa. Isso propõe a educação literária como se fosse uma esgrima, como se fosse uma destreza. Esgrima não é luta com espada. Por aqui algumas palavras que não sei. Os alunos, cito, podem aprender a desmontar a linguagem e a discuti-la. Abrir as palavras e encontrar as etimologias. O mecanismo da etimologia, por exemplo, é lindíssimo. Estabelecer que viagem fez uma palavra até mim e quantas coisas estou dizendo com uma só palavra. Então, acompanhar justamente o aluno vivenciar essa curiosidade, né, por ler, por encontrar sentido, por não ter medo das ambiguidades, né? Senão justamente ver os efeitos estéticos, as relações, né, com nossos textos e descobrir que o texto literário não é uma certeza, né?
Ou seja, não podemos encontrar certezas, mas se podem ser enigmas que desacomodam, sacudem, balanceiam ideias. Isso por aí é o interessante da literatura, né? Que a gente como nos incomoda, né? Como, né? Nos tira um pouco. E daqui a pouco vou falar também um pouquinho de Valéria Sardi, que ela pensa que o leitor, o professor de literatura como um artesão, que vai criando, né, esse ensinado como artes didáticas e que depois vai se provando e se ensaiam. E se vai modificando segundo o contexto. E para terminar, pensar essa ideia, né, que a literatura, né, a compartilhar, transformar, ensinar a pensar, esse encontro com a literatura, com essa autoridade, com essa incertidão, expandi-la, seus múltiplos significados, se construir memórias, leituras, né? Então, a mediação docente deixa marcas e provoca efeito sentido que ressoam como ecos inaudíveis nas memórias leitoras, individuais e coletivas. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina, por as reflexões que você nos trouxe, né? Eu vou fazer um breve resumo aqui. E depois a gente abre para discussão, façam perguntas, comentários, certo? Vamos aproveitar a vinda de Carolina para a gente ampliar aqui o nosso diálogo. Uma das questões que você coloca é a questão da censura da literatura infantil. Nós também tivemos episódios aqui no Brasil, recentemente, né, por conta desse desgoverno, em que livros foram proibidos de circular, de ser reeditados, e obras infantis clássicas, inclusive, como Menino Sem Pátria, acho que muitos conhecem, né, essa obra. Mas outras também foram perseguidas e tivemos aí vários problemas com a censura. Então, temos esse ponto de contato com o que aconteceu na Argentina há alguns anos atrás, né? E o argumento, né, para a censura que eu acho mais engraçado, a excessiva imaginação. Então, qual seria, então, o papel da literatura infantil se não despertasse a imaginação, né? A gente fica pensando, né, nessa questão, para te provocar, depois puder falar um pouquinho mais sobre isso. E outro tema muito importante que você nos trouxe é a questão das tensões, né? Seja a tensão entre a educação ética, o utilitarismo didático, né, que a gente vem discutindo há muito tempo, a própria dimensão estética e a política, né, que você nos trouxe aqui de cancelamento. Então, essa política de cancelamento, nós também passamos por aqui, né? Acho que talvez é um fenômeno que vale a pena comentar, se você puder comentar também. E, por último, os conceitos de literatura infantil e juvenil, né? Então, muitas vezes, nós vemos algo já... Na própria literatura, não só brasileira, como argentina, ou latino-americana, como a gente queira chamar, essa distinção entre infantil e juvenil. E, ao mesmo tempo, em alguns teóricos, junto, né? Infantil e juvenil. Como que você vê essas três questões? Então, só para a gente começar o diálogo e depois eu já passo aqui para o público e para as questões que estão no chat. Bom, sobre esse tema da excessiva imaginação ou excessiva fantasia, está no decreto, pois, e por aí o conto, que parece ficção científica, mas não parece buscar bom, os decretos proibiram isso, os livros infantis, que eu já tinha mencionado, O Elefante Ocupa Muito Espaço e A Torre de Cubos, são livros que têm contos que, vejamos, de alguma maneira promovem os sentimentos de solidariedade, de reverência, isso de objeção à norma. Eu vou contar um caso. Tem um conto em Um Elefante Ocupa Muito Espaço, que é o caso Gaspar, que é um senhor, embora que venda toalhas de mesa de forma ambulante,
Ele gosta muito do seu trabalho, mas está muito chateado de sempre o mesmo e pensa: o que posso fazer para mudar? Então decide um dia caminhar com as mãos, assim como fazendo na vertical. Não sei como se disse aqui. Bom, e de modo vertical vai caminhando. E então se encontra com diferentes policiais e que dizem: mas você não pode fazer isso. E por quê? Está proibido? Então, bom, chamam o destacamento, se observam soluções, ou seja, mostram toda a burocracia policial. E eles observam que nenhuma proibição de caminhar com as mãos. E, bom, tem que deixar. Imagine, então, que esse conto é um âmbito ditatorial. Bom, poderia ser visto como perigoso. Era um livro que era considerado como perigoso. Bom, e comigo aconteceu que eu, como editora, aconteceu há muito tempo e... Bom, não vou dizer quantos anos tem, porque já faz muito tempo. Bom, faz muitos anos. Uns 10 anos, mais ou menos. Eu quis colocar esse livro, esse conto no livro didático, e uma das razões que o rejeitaram é porque colocava a polícia de modo ridículo. E digo a vocês que, assim, isso, ou seja, desse século recente, imagine então como eram todas essas questões de censura vão operando e também com o tema dos finais. Essa questão de que tem nos contos clássicos, essa questão do cancelamento também. Bom, o que passa com a Bela Adormecida? O que acontece com o príncipe que dá o beijo e continuamos contando isso, né? Bom, parece para mim justamente que são obras da tradição popular que tem que seguir contando. Bom, mas tem que seguir narrando, né? Ou seja, bom, isso para mim também parece que gera uma conversação, pode gerar reflexão, debates. E isso parece que é uma das questões mais importantes. E quando essa da política de cancelamento, bom, pensar, o que me incomoda porque antes falamos de censura, mas também até que há uma certa censura, né? E também muitas vezes quando algum desses contos, por exemplo, que se pensa em João e Maria, a vendedora de palito de fósforo, não sei como se traduz, de fósforo, sim, fósforo. A vendedora de fósforo tem um final terrível, porque viram que a sua avó morre de frio. Bom, e também, se seguimos lendo esses livros, e acontece com um filho, ou seja, conta de forma biográfica que encanta esses contos e que tem finais como um modo bom. Tem uma vivência dessa ficção trágica, e isso dá desfruta, mas também ascende como uma ficção. Bom, vamos ver uma questão de uma construção pejorativa. Bom, do Nin, que isso não pode entender que é um objeto artístico, que é um objeto ficcional, né? E que está regido por essas normas. A outra pergunta, qual era, que já me perdi? Eu acho que já respondi as duas, não? Sim, a literatura infantil e juvenil. Bom, na verdade, na tradição da Argentina se usava antes infanto e juvenil, e agora, ultimamente, se utiliza separado infantil e juvenil. E antes de tudo, a juvenil tem um certo debate se existe a literatura juvenil. Porque, muitas vezes, pode pensar que a literatura juvenil tem a ver com uma decisão de mercado. Não se tem conexões para jovens com certos temas. Na Argentina, há algumas coleções que são bastante disruptivas, que são temas de zona livre, de norma, que tratam esses temas considerados tabus, por exemplo. A Mulher Pássaro, de Paula Bombara, que é excelente, que, fala sobre a violência de gênero. Depois tem outros livros, que falam sobre o bullying e sobre o amor entre duas garotas. Há muitas diferentes temáticas que entram nos colégios, né, na mão dos colecionadores escolares. Então, sempre está esse debate da literatura infantil, existe ou não. E que se tem acontecido nesse ano, sim, nas escolas, passou a acontecer que algumas escolas secundárias que têm obras que são consideradas para todos os públicos, poderíamos, por exemplo, desenhos para adultos, e por isso são introduzidas na escola. E os
pais se queixam disso, de seu uso, né? Em uma comitê de Yolanda Reis, que, bom, com algumas professoras estávamos falando desse tema e, claro, é uma obra que fala sobre a violência de gênero, mas sempre há as críticas, e esse é o tema que não apenas é literário, porque é uma obra que está escrita, mas charmosamente tem um estilo lindíssimo, tem jogos com a linguagem, está muito bem construída a narração. Mas qual é o problema? É que tem uma cena de sexo. Então, na escola, ou seja, objetam isso. E também aconteceu com um conto de Hernán Cassiari em um colégio, que aconteceu algo parecido. O professor leu o conto, mas o leu sem a parte que fala que tem uns palavrões. Né? O leu sem essa parte porque tem muitas versões do conto, é um conto muito comprido, então tem diferentes versões. E as crianças gostou tanto do conto, né? Amaram tanto esse conto, não me lembro o nome agora, depois é do telefone. Procuraram, ou seja, procuraram na internet e encontraram a versão comprida que tem um diálogo com os palavrões. Era da época, bom, era quando era criança e quando era mais jovens não tinham ideia disso, porque faziam brincadeiras por telefone, então diziam palavrões, piadas, então isso por telefone. Bom, então os pais se queixaram por isso, ou seja, de novo, né, pelas palavrões, não da obra em si, sim. Aconteceu algo, né, raro, porque justamente as crianças, né, o que fizeram a ver curiosos, né, pela obra, então, de alguma maneira estavam incentivando a leitura, né, e o que mais se quer é que o professor se foi suspendido por esse texto. Mas, já os digo, quando eu estava na aula, ele não mencionou essa parte. Sim, são as estratégias, né, que a gente vai construindo, não mencionar alguma coisa polêmica, mas aí também já é uma espécie de censura ao próprio texto, né, literário. Então, os dois lados, mas eu entendo como forma de driblar, né, essa situação. Pensando aqui na questão do cancelamento ou na reescrita, né, dos contos clássicos, eu me lembrei da coleção Antiprincesas, né, e Anti-Heróis, que faz esse trabalho de revisar, recriar, dar uma nova narrativa, uma nova perspectiva para os clássicos. Você poderia comentar um pouquinho sobre essas coleções? Sim, vejamos. Bom, pelo menos na Argentina tem muito movimento, digamos, com versões de clássicos. Tem nesse texto de Maria Teresa Andreto, justamente que é Adormecida, que é uma versão da Bela Adormecida, mas que o final é diferente. Ela dorme muitos anos, e claro, o que acontece em 100 anos? Claro, porque, né, no conto clássico, né, focaliza isso, mas não tem uma autoridade que governe esse reino. Então, tem uma bruxa, tem sujeira, desorganização, caos, etc. Então, isso é o que desperta a princesa, é uma revolução. Então, ali se fixa como vai mudando também no sentido das versões. E sim, também tem algumas coleções que, bom, justamente tem uma que é da editora Timbot, que é justamente o Anti-Princesa, se chama a coleção. Então, reivindica certas figuras históricas, por exemplo, Joana Azur, bom, etc. E vejamos, é como se tratam de refletir ou abordar a vida de mulheres com valores históricos, com valores cidadãos, etc. E a mim parece que é um movimento muito importante enquanto as versões que fazem diferentes autores. E também com essas coleções, não? Muito obrigada, Carolina. Gostaria de abrir a palavra para o público, caso alguém queira se manifestar pessoalmente ou no chat. Fiquem à vontade para perguntar. Lembrando que, perguntando se todos assinaram a lista de presença, após terminarmos aqui, nós teremos o sorteio de livros, tá? E vocês podem aproveitar aqui e pedir autógrafo para a Carolina também, já que ela nos doou vários livros. Então, o microfone está aberto. Noara, por favor.
precisa para gravar. Para a gravação, não? Se não, para a transmissão. Obrigada, Carolina, por toda a sua explanação, nos ajudando a refletir um pouco sobre a leitura e sobre a literatura. Você colocou aí que a leitura da literatura ela se dá em outros espaços, os espaços da internet, digitais. Aqui no Brasil também tem, eu acho que é um movimento mundial, inclusive. Aqui nós temos, por exemplo, o domínio público e outros espaços veiculados a isso. Você, como pesquisadora do ensino de literatura na contemporaneidade, você observa esses novos ou outros, que não são tão novos assim, esses outros espaços de leitura literária como uma oportunidade de democratizar o acesso à literatura, que ainda é elitizado no nosso país, não sei, mas ainda é elitizada a questão da leitura literária. Se você observa isso como uma possibilidade de democratizar o acesso à literatura. Sim, totalmente. Porque, digamos que tem sites e também espaços que se abrem a diferentes gêneros. Vejamos. Isso, né? Digamos, como construem como um espaço, digamos, relevante essa questão de abrir a literatura a múltiplos destinatários. O que acontece também, às vezes, não sei aqui como se questiona isso, é a questão do direito do autor, que tem como espécie de tensão, mas que nada, bom, com o período da pandemia, mas que nada, o ano 2020, se começavam a colocar textos de autores em PDF por aí narrados e tinha todo, bom, uma atenção que acontece com um autor que não cobra esse direito de autor e muitos autores vivem dessa literatura. Então me parece um espaço que não está resolvido enquanto a autoria, mas todos esses gêneros que mencionamos e os espaços de internet, né, que cada vez está aí, que cada vez mais apontam, bom, eu me lembro quando eu era pequena que tinha era devoradora de livros, né? E, bom, na minha casa não tinha dinheiro para comprar livros. Então, o que fazia muito era ir à biblioteca, né? E pela localidade, isso, nesse momento, né? Era benéfico subir a escada da biblioteca e, bom, ia a ser usado. Então, usado, bom, se chama, eu creio que me provoca ternura. Então, eu deixava esse livro, bom, ele me dava e sempre me cobrava muito pouco. Então, a ver como leitor sempre era, né, usava de engenharia para poder ler mais a literatura. E agora me parece que, ou seja, todas as possibilidades que dá isso da internet está cada vez, né, maiores, dessas opções de poder acessar diferentes esses textos. Me parece que é um ponto para resolver isso também, do digo como escritora, que tinha em termos de direitos de autor que passa. Aqui na pergunta de Noara, pensando na relação das políticas públicas com o ensino de literatura infantil e juvenil, né? Quais são as políticas públicas de leitura atuais na Argentina, que estão em vigor? Uma das mais importantes é a mencionada no Plano Nacional de Leituras, que, bom, por um lado, está na página da internet como material acessível justamente para a democratização de leitura e também a compra de editoras. Então tem uma licitação, tem livros recomendados e depois vão escolhendo ano após ano quais são que irão para as escolas públicas. E, bom, esses planos tão bons que, digamos, faz umas décadas que chegaram já, digo, descontinuados alguns, mas alguns anos atrás as crianças tinham cada um seu livro. Então me parece que isso é muito importante e também por aí vão-se caixas de livros para as bibliotecas e às vezes, claro, ali ressaltava isso da formação literária, muitas vezes porque chegavam lá, as casas não sabiam como ler, que utilidade dá, e por aí, bom, é muito importante também a figura do bibliotecário como mediador da leitura. Então, creio que, bom, nesse sentido, tem então um acionamento que digamos, eu vejo que por aí as editoras têm políticas de promoção da leitura.
mais, obviamente, sustentadas porque têm um fim comercial. Mas, sobre o Estado, às vezes, acontece que quando muda de governo, aí se obtura justamente a política de leitura de acesso. Teve um movimento muito importante também que se dava nesses contos para ler em diferentes espaços públicos. Então, por exemplo, se davam nas cabeleireiras, agora não sei porquê, algumas faziam, não sei se realmente tinham êxito, mas também nos estádios de futebol, nas paradas de ônibus, isso também aproxima a literatura. Bom, uma pessoa que está, por exemplo, esperando para um turno, também na sala de espera dos hospitais, me parece que isso também é bom pensar diferentes alternativas para se aproximar da literatura às pessoas. Exato. As estratégias são fundamentais, né? Oferecer o livro em qualquer espaço. Temos uma pergunta aqui de Maria do Silene Medeiros Carneiro. Obrigada pela pergunta. Professora, qual seria o papel da leitura de imagem na literatura infantil e juvenil? De imagens? Bom, vejamos, a leitura de imagens, mas, creio que em todos, né, os formatos, porque na literatura infantil entra a imagem. Porque não é decorativa, mas porque constrói o significado mais melhor dos livros de edições recentes, isso, digamos, de forma muito destacada. Acredito que justamente também tem a formação docente, não apenas trabalhar a formação literária, focando no texto, mas também na imagem. E isso daqui que eu dizia a vocês, né? Eu digo a vocês que muitas vezes quando eu trabalho com crianças, as minhas crianças dizem, como eu desenho, né? Vizinho, né? Meu objetivo é pintar porque pinto isso fora das imagens, e ela é uma ilustradora, uma autora muito conhecida, desculpa, né? Me parece então que, bom, precisa colocar o foco, né? Não apenas a imagem, mas também, diria, na tipografia, como isso está organizado, e distribuído, planejado. Me parece, então, que colocar foco em todas essas questões é importante e as minhas crianças têm a cultura visual, digamos, incorporada. Então, o texto, digamos, a história entra pelo texto e também pela imagem e pela materialidade, né, do mesmo livro. Muito obrigada pela resposta. Agora temos o professor Sérgio. Gente, quem não fizer pergunta não vai concorrer para o sorteio, viu? Sinto muito. Se los paso, así lo van viendo. Oi, Carolina. Para trás. Opa. Tá bom aqui? Oi, Carolina, tudo bem? Muito obrigado também pela sua apresentação, muito rica, né? E eu gostaria de ouvir você, assim, como você avalia as adaptações das obras literárias e os resumos que muitas vezes os alunos, os estudantes vão até os resumos na internet, né, como um elemento facilitador antes das obras. Como é que você enxerga no processo de formação do leitor, né, a utilização desses caminhos, né? Bom, ao menos vejamos essa formação docente mais recente, eu não vi por aí tanta reflexão sobre as adaptações. Me parece que é algo que tem que começar cada vez mais a se trabalhar. Então, por aí sim, tem alguns professores que trabalham, mas parece que tem que fazer mais ênfase. Não apenas que textos damos, pois nós não temos na criança apenas textos, damos livros, sim, e seja um formato digital, formato impresso, mas pensar isso quando a gente dá a eles livros, então aí entra toda a mediação editorial, porque um livro é um produto editorial, está influenciado por muitas pessoas, né? Não apenas o autor, está também o editor que por aí fez algum comentário, alguma sugestão, o corretor, o organizador, etc.
Nesse caso de as adaptações, o que se vê muito essas obras, o que querem é fazer mais simples o texto, né? Porque, bom, são textos policlássicos que estão sugestionados no currículo, então se coloca, digamos, isso sugere na sua leitura, mas, claro, essa ideia que é difícil de que as palavras podem ser um entrave, né, para a interpretação, né, não se pode decifrar. Então, além disso, das adaptações, está todo esse aparato textual e aí editorial que vai surgindo. Eu, algumas vezes, com as adaptações, vou com os livros, né? Me pergunto alguma vez, li algum texto, digamos, ou seja, porque também é uma tradução, uma interpretação desse texto, né? Então, eu muitas vezes me pergunto isso quando adaptado essa obra, ou seja, como acessamos a original. E me parece também que é importante isso, poder como docentes oferecer não apenas o texto, mas guiar os alunos nas edições por aí, né? Eu sei que aí às vezes é difícil, porque, bom, são livros que acessam as crianças, algum custa muito consegui-los, etc. Mas por aí também de tratar de, além de tudo, porque tem muitas obras que cortam partes, né? Porque não são por aí politicamente corretas. Bom, ver isso também, né? Bom, com algumas mulheres que se entendem. Como mulherzinhas passou com, ou não, com a versão original de Mujercitas. Sim? Foi muitas vezes adaptada mais ou menos na Argentina. Bom, e assim muitas outras obras. Respondi? Sim. Tá bem? Sim, é um tema para debater, porque eu acredito que na formação docente se trabalha muito o tema dos textos e não do livro. Então, todas essas questões por aí, por mais editoriais que ficam como clássicas, né? Ou políticas editoriais também, bom, a ver que livros esses se oferecem, que se edita, né? Porque querem que as editoras são as mediadoras da literatura, decidem o que se publica, né? Quais autores sim, outros não. Obrigada, Carolina. Temos mais uma pergunta da plateia e depois mais duas no chat. Então... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carolina. Gostaria de saber, assim, como futura docente, e a senhora como mestra, como falando, né, da dificuldade dos livros, hoje em papel, né? A senhora acha que a internet atrapalha um pouquinho a vocês, como escritores, como, na questão da literatura em papel, para a internet, atrapalha bastante, porque acho que, querendo ou não, o livro ensina mais para os alunos, porque vai sentir aquele toque melhor do que a internet. Então, a minha pergunta é essa. Para a senhora, a internet atrapalha um pouquinho em questão da literatura em livro, papel? Vejamos, eu não sei se colocá-lo aí como uma competência, né? Porque, digamos, pode estar os dois suportes na aula, tanto virtual como o livro impresso. Mas eu acredito que, sem dúvidas, que tem que aproximar os livros às crianças, né? Ou seja, de não perder isso da meta-realidade, de poder tocar, ler, reler, e às vezes acontece também que essa questão daí dos mediadores, né? E aqui, bom, não falo somente dos professores ou dos bibliotecários, mas também da família, né? Das mães, dos pais. Essa questão de, bom, narrar a eles, né? De ler, também isso faz, digamos, muito. E ler os dois tipos de histórias, né? Bom, aqui eu vou citar meu filho, Mateus, porque ele sempre diz que gosta que eu leia livros impressos. E também ele diz que os livros, as histórias invisíveis, porque são as orais, né? As que eu vou inventando, algum clássico. Então, me parece que, digamos, os dois suportes têm que estar, e talvez se não existem os recursos na escola para ter livros impressos
digamos, um por aluno, que seria o ideal, e a biblioteca, que tenha uma mesa, né, de livros para que os alunos possam escolher, porque também isso, né, é importante que eles possam ou tenha, né, a possibilidade de escolher, porque senão como é que sempre os adultos, né, nessa questão muito egocêntrica, que temos que escolher tudo por eles. Então isso de colocar uma mesa cheia de livros seria o ideal, ou em uma biblioteca pública. Isso me parece que é um lugar aliado, né, tanto para futuros docentes e para os professores. O espaço da biblioteca é fundamental. Que às vezes, né, não é como que está relegado a um espaço que tem que ir, que fala com a bibliotecária, ainda que sejam chaves às vezes, né, os da literatura. Nós temos mais 3 perguntas e vamos encerrando, né, por aqui as perguntas, para ter tempo ainda de fazer o sorteio e as palavras finais. Então, eu vou te fazer 2 inicialmente, depois eu vou fazer as 3 e aí você vai respondendo. Professora, o livro-imagem não diminui um pouco o imaginário do texto escrito? A segunda pergunta, o multiletramento enriquece e aumenta a criatividade, mas ele não pode vir a diminuir o foco da criança? Essa parte não entendi. El multiletramento se pode diminuir a concentração do niño. Já vuelvo. Bueno. Sale ahora aquí. El multiletramento enriquece y aumenta la creatividad. Ahí está. Dale. Pero no puede disminuir la concentración del niño, ¿no? Bom, a leitura do livro, né, você está dizendo, claro, sim, o tema, isso é, bom, entendi essa pergunta agora. Claro, as crianças, então, estão muito acostumadas ao tema de internet, então, creio que para evitar o medo de, consumirem, né, não sei, esses produtos rapidamente audiovisuais, então não tem o poder, entre aspas, de concentração para ler. Eu acredito que isso é uma falácia, porque quando eu vejo que tem grupos, quando um livro os atrai, eles leem e, tenho a sorte de ser escritora que visita os colégios em que eles leem meus livros. E às vezes os professores ou as professoras me mandam fotos dos livros e de crianças lendo os livros. E ao vê-las um pouco mais dispersas, e quando um livro os atrai, o tema da concentração ficam concentrados. Eu acredito que por aí tem um pouco também de prejuízo também, né? E, se tem alguma leitura que não os atrai, porque nos acontece também, né, com disciplinar, ter o direito de deixar um livro, sim, que não gosta, oferecer outra coisa, até que um livro seguramente, algum livro, e acontece. Então, e outro da imagem era o que mesmo? Eu vou fazer as 2 perguntas, então. O livro imagen não diminui um pouco o imaginário do texto escrito? Foi a primeira que ele ha hecho, depois o multiletramento. E a última, o que fazer quando a criança não consegue usar a imaginação? Quando não há imagens em algum livro? Vejamos, por um lado, quando tem apenas imagens no livro, é justamente ler as imagens para construir a história. E isso, atenção, faz com que as crianças, né, que não estão ainda alfabetizados, leiam, né, desde crianças, né, leiam as imagens e podem, né, ler histórias a partir das imagens. Assim, parece que nesse sentido, isso, ou seja, não teriam problemas maiores, né? Exato. A imaginação pode ser incentivada de diversas maneiras, né? E a relação entre texto e imagem também é bastante complexa. Precisa ser pensada com muita atenção, né? E, essa questão do texto... temos aqui a professora Márcia Tavares, que estuda muito a relação do livro, imagem, né? Então, vale a pena procurar novos estudos. É uma questão que está em pauta. Vale a pena, realmente. Já tem um grande campo aí de perguntas, de pesquisas que podem ser feitas nesse sentido. O que posso trazer também é que cada vez mais tem teoria sobre as imagens. Tem um livro de Itzban, que é um escritor argentino. Você deve conseguir cálculo que o livro é em book.
E, bom, e faz muito, né, desse... Bom, não sei se muito, mas sim, tem cada vez mais trabalho sobre a imagem para na formação docente. Ou depois também para, bom, fazer o aperfeiçoamento, poder também trazer esses livros para pensar, né, e também como se funcionam as imagens, né. Tem muitos trabalhos sobre o livro-álbum que se vê claramente o peso, né, da imagem. Carolina, te agradeço muito a sua disponibilidade, a sua colaboração, a riqueza do nosso diálogo, a sua apresentação nos fez refletir em muitas questões, e a amostra disso são as perguntas, né, as inquietações que gerou, que vão precisar de muitas leituras, muitos debates. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar essa sessão. Eu vou falar umas breves palavras aqui, né, para concluir o nosso evento, e já passamos para o sorteio. Acabamos de ganhar mais um livro, então verifiquem aí quem ainda não assinou a lista, por favor, assine. Já está chegando o sorteio. Então, peço só um minutinho de paciência. Agradeço a colaboração de todos e todas que participaram do nosso nono Enlige. Os conferencistas, palestrantes, ministrantes de minicursos, coordenadores de grupo de discussão, comissão científica, monitoria, os técnicos, cada uma contribuiu para que a realização do Enlige fosse possível. Seja na elaboração do projeto, na mediação de mesas, de grupos de discussão, na organização do caderno de resumos, nos bastidores do YouTube, na organização dos lanches, na ministração de conferências, palestras, minicursos, elaboração de lista de presença, lançamento de livros, etc. No final, foi um prazer reencontrar e encontrar amigos e colegas. Nestes 3 dias, refletimos sobre as encruzilhadas do ensino de literatura no século XXI. Neste contexto, ressalto a importância de seguirmos resistindo à barbárie que ainda assola o nosso país, para atingirmos a tão sonhada modernidade. Assim, finalizo minha fala com a esperança de que o 10º Enlige seja realizado em um cenário mais democrático e humanizado, no qual a literatura ocupe um espaço significativo nas escolas, nas universidades e nas casas de muitos leitores brasileiros. Para finalizar, concluo aqui com os versos do escritor Eduardo Galeano, que fala sobre a utopia. A utopia está no horizonte. Aproximo-me 2 passos. Ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos. E o horizonte se distancia 10 passos mais além. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Então, sigamos trilhando nos caminhos da literatura e construindo alternativas para os desafios de seu ensino. Vida longa ao Enlige. Obrigada a todos e todas que participaram desse evento.